Foi como nós vimos, o Senado aprovou agora há pouco, o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE. Nós vamos entender o que muda com essa aprovação com o tributarista e agora tenho a satisfação de chamá-lo também de comentarista aqui da AgroNoite, nosso querido Davi Andrade, seja bem-vindo. Agradeço muito ao nosso convite de estar aqui com a gente todas as sextas-feiras para trazer esses principais fatos, doutor Davi, sobre o que acontece no cenário político aqui de Brasília. Alguma surpresa nessa aprovação? Já era esperado? O que nós podemos ter aí de novidade relacionada a isso? Boa noite, bem-vindo. Ô, Thiago, boa noite a todos que nos acompanham. É um orgulho e uma honra, viu? E uma responsabilidade gigantesca, né? Eu tenho que responder bem essa responsabilidade, estar aqui com você e com essa grande audiência do canal Agro Mais para refletir essas pautas quentes, né, Thiago? Não faltam pautas, né, Thiago? Todo dia aparece uma coisa nova. Tá cada vez mais quente os ânimos aqui em Brasília. Eu costumo falar que não é só o clima, não, mas a política aqui em Brasília também está cada vez mais quente. A coisa está animada em Brasília, né, Thiago? Bom, sim, diga lá. Essa situação do PERSE aí, como em outras questões, revela muito da dificuldade hoje do governo na articulação política junto ao Congresso, né? Só para relembrar um pouco o que foi esse programa, né, o PERSE, chamado Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. Foi criado por uma lei lá em 2021, quer dizer, no auge da pandemia, para trazer um benefício fiscal para aquelas empresas ligadas ao setor de eventos que fecharam, né? Fecharam as portas na época da pandemia. E, basicamente, esse programa isentava essas empresas de tributos federais, PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. E era um programa com tempo certo de duração. A própria lei previa 60 meses, né, de duração. Então, todos os contribuintes que se situavam nesse elenco de pessoas jurídicas beneficiadas pelo PES tinham a justa pretensão, a justa expectativa de gozar desse benefício pelo prazo de 60 meses. Pois muito bem, veio o governo Lula e o governo entendeu que não havia como ter espaço fiscal para manutenção desse benefício e editou a medida provisória que o revogava no tempo, né? E aí começou a celeuma com o Congresso, essa medida provisória foi desidratada, né? Virou um projeto de lei que agora foi aprovada no Senado e segue para a sanção presidencial. E esse projeto basicamente reduz aquelas 44 categorias que estavam previstas na lei original para coisa de 30. Então, reduz o tamanho do PERSE, fixando um teto dessa desoneração em 15 bi, né? É essa decisão, que vai gerar, Thiago, uma grande judicialização. Já tem gerado e vai gerar judicialização. Por quê? Porque os contribuintes, como eu disse, tinham a justa convicção, né, se planejaram para isso, inclusive em seus negócios, de gozar desse benefício por 60 meses. 14 setores vão estar fora desse benefício, 14 setores que eram beneficiados, né? Então, para mim, essa questão do PES revela dois problemas graves que convivemos aqui no Brasil. Em primeiro lugar, é essa desarticulação política do governo federal perante o Congresso, né, muito revelado nessa questão do PES. Em segundo lugar, essa tremenda insegurança jurídica em que vivemos, em que o empresário não consegue efetivamente planejar suas atividades, né, Thiago? Você veja, numa situação dessa, o empresário é surpreendido por uma mudança de rumo. E uma mudança de rumo, que, no meu modo de ver, conflita com dispositivos constitucionais que já foram interpretados pelo Supremo, contra o Código Tributário Nacional, que prevê explicitamente que isenções no tempo não podem ser revogadas ou modificadas. Enfim, vamos ter um panorama aí grande de judicialização dessa matéria, viu, Thiago? Infelizmente. Doutor, agora me chama a atenção aqui o fator que até aparece aqui na nossa geração de caracteres, aqui na nossa tarja, 15 bilhões de isenções até 2026. Nós sabemos que nós temos um governo extremamente inflacionário, que tem muitos gastos, muitas despesas.
Essa proposta agora vai para a sanção presidencial. Vai ficar desse jeito, vai ficar desse jeito, ou você acredita que pode ter vetos, porque é um valor muito grande e o governo vai deixar de arrecadar. O que você acredita que pode acontecer daqui para frente? Excelente pergunta, Thiago. O desejo inicial do governo nessa negociação foi deixar apenas 12 setores na desoneração. A relatora passou a incluir 30, né? Foram 30 setores beneficiados. Eu não duvido nada do governo vetar esses 18 setores que foram ampliados pela relatora e aprovado no Congresso Nacional. Não duvido nada. Porque essa disputa é grande, né? Essa disputa é grande. E veja, não é só na questão do PS, nós estamos vendo isso agora na desoneração da folha de salários, né? Um vai e volta, né? O Congresso aprova, o presidente veta, o Congresso derruba o veto, o governo edita a medida provisória, depois vai ao Supremo e judicializa. Quer dizer, há um embate severo entre o governo federal e o Congresso, fruto dessa desarticulação política na minha avaliação, né? Então, eu não duvido, mesmo que as notícias deem por uma negociação do governo federal com os parlamentares para a edição do PERSE nos moldes em que foi feita nesse PL, eu não duvido nada de vir veto do governo federal e a discussão voltar para o Congresso. E, não obstante essa possível discussão entre governo federal e Congresso, nós vamos ver esse embate ser judicializado e arrastar por anos aí nosso judiciário, viu, Thiago? Mas aí, doutor, para nós encerrarmos aqui, nós já temos judicializado a desoneração da folha, que mexe em 17 setores que são primordiais para a economia, que se de fato passar lá no STF, nós vamos ter aqui um caos maior de demissões e tudo mais, que vai ficar caro para o empregador manter seus funcionários. Isso é uma coisa muito nítida, a gente sabe muito bem disso e o governo tomou essa atitude. Se tiver essa isenção e levar para lá de novo, será que eles não pensam que esses setores também aí de eventos que empregam muita gente, direto e indiretamente, também poderiam sofrer com isso? Eu falo até mesmo, o pessoal que está em casa pode estar perguntando, mas o que isso traz para o agronegócio? Não, as feiras agropecuárias também têm muita prestação de serviço, elas também entram nisso. Então, assim, é uma situação que complica muito, né? Complica muito. A questão básica é a seguinte, né? Se você olha isoladamente o problema, aí o governo fala, não, a desoneração é de tantos bi. Mas quantas medidas de aumento da arrecadação tributária foram aprovadas até agora pelo Congresso, Thiago? Foram bilhões de reais, né, em diversas medidas de aumento da arrecadação tributária, 13 ou 14. Né? A desoneração da folha, eu costumo dizer, como o PES também, o PES foi um remendo necessário para um setor que estava acabado diante dos efeitos da pandemia, do fechamento de comércio, de estabelecimentos culturais, o setor estava quebrado. Tinha que haver, de alguma maneira, um benefício fiscal emergencial. A mesma coisa eu digo em relação à desoneração, Thiago. A desoneração, para mim, é um remendo, sim. É um remendo. Mas é um remendo absolutamente necessário diante da falta de enfrentamento, tanto pelo governo quanto pelo Congresso, do real problema. Qual que é o real problema no Brasil? O custo para se contratar. Né? É um custo excessivo. O empregador paga 100% a mais, basicamente, de custos tributários e trabalhistas para contratar um empregado. Então, é um terror. A desoneração vem como um remendo. Não é o remédio absoluto, mas é um remendo necessário para aqueles setores que, como você disse muito bem, empregam mais no Brasil. Né? Situação complicada, viu? Doutor, eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente. Já fico te aguardando terça que vem para a gente falar um pouco mais sobre esse cenário político aqui, o que acontece nos bastidores da política em Brasília. Muito obrigado, boa semana e até terça. Para todos vocês, para você também em especial, Thiago. Uma boa noite e um bom final de semana a todos. Abraço, tchau, tchau.